da TV. A News da TV está apresentando um debate bem interessante sobre out of home, né, mídia exterior. A gente já falou sobre a tendência do mercado em geral, falamos sobre a parte da digitalização. Nesse bloco, a gente vai falar sobre o crescimento publicitário, as perspectivas que a mídia out of home está possibilitando como soluções, né, quer seja para o aspecto do recency, como a gente já falou, aquela comunicação na hora certa, no ponto de venda, no momento certo, como também para trabalhar a marca, que é evidente uma das maiores tarefas do mercado publicitário, criar uma marca e defender essa marca. Vamos começar perguntando ao Júlio. Júlio, como é que você vê o mercado publicitário e o crescimento desse mercado? Ok. Eu acho que nós temos hoje grandes fatores aí para que o mercado se consolide e aumente, principalmente na nossa área de mídia exterior. Obviamente, o bolo publicitário, a tendência é que ele aumente conforme o PIB. Embora esse ano aí os números não estejam tão pujantes, mas nós percebemos toda uma movimentação do Brasil, do país, em relação a outros países do mundo, e vem muito investimento, está vindo muito investimento, e obviamente essas coisas vão acontecer, inclusive com os grandes eventos que vêm. E nós temos um quadro dentro da mídia exterior que no Brasil hoje ela corresponde a números percentuais aquém dos números lá fora. Então isso nos indica e nos dá uma certeza de que este meio, né, ele poderá crescer muito além do que o crescimento do próprio bolo publicitário. E, de novo, faço aí, né, que nós temos uma lição de casa a fazer para cada vez mais comprovar, né, que esse meio, né, e demonstrar isso para as agências e os anunciantes, que muitos deles já sabem e querem isso, para que nós possamos aí crescer com esses números. A Via Mais está investindo bastante também em informações, não só qualitativas como quantitativas, né? Estamos investindo em tecnologia também para demonstração da efetividade desse meio. E eu acho que esse quadro, somado a esse trabalho que está sendo feito e a todos os comparativos internacionais, só indica que esse meio vai crescer de forma bastante importante nos próximos anos. Então, Marcelo, como o Júlio falou sobre o mercado publicitário, você concorda com isso? E também haveria alternativas a gente trabalhar no setor mais com o ROI, que é o Return on Investment, provar ao anunciante o retorno do investimento tão necessário, e se até seria através de ferramentas de pesquisa, ou que tipo de ferramenta? Claro, eu acho que o retorno em vendas, por exemplo, do produto é o ROI mais claro, né, do negócio. Agora, falando em pesquisa, um fato que me chamou a atenção foi que, pela pesquisa Intermeios do bolo publicitário, né, aqui na pergunta está falando sobre só do digital, né? Se considerar só o digital, eu acho que ainda é um número pequeno. Se você pegar a mídia exterior em geral e avaliar, eu fiz essa análise esse ano e dei uma olhada que mesmo sem São Paulo, o investimento em mídia exterior aumentou. Então, visível, né? É visível. Para brincar com o tema. Então, aumentou no Brasil todo, como um todo, né? Então, quer dizer, eu acho que, como a gente está conversando, nos outros países tem os números são bem superiores, né? Esse share da mídia exterior, ele é bem maior, né? Eu acho que a tendência realmente com tudo que tem acontecido aí, que vai acontecer no Brasil, a tendência é realmente esse share aumentar. O share da mídia exterior deve aumentar nos próximos anos. Perfeito, muito obrigado. Passar para o Pedro. Pedro, como é que você vê esse tema? O crescimento, evidentemente que o próprio local de atividade, principalmente onde a Meta 29 trabalha, também tem um crescimento absurdo, né, de usuários, de passageiros, né? Como é que você vê isso como tendência de mercado? Bom, a minha expectativa é que o investimento publicitário corresponda ao volume de pessoas que estão usufruindo desse meio. O próprio ROI, né? Então, exatamente. Então, assim, para você ter uma ideia, o consolidado de 2011 fechou com 180 milhões de passageiros transportados pela Infraero, né? Isso significa... Toda a população, né? O número, claro que nós temos, em média, 13 milhões de passageiros sendo transportados mensalmente nos aeroportos brasileiros. E aí vem um dado maluco, né? A previsão do governo, a previsão da FIFA é no mês de junho de 2014 transportarem 42 milhões de pessoas. Nossa. E aí vem um enigma, né? Você fala, se hoje a gente já está vivendo um momento que a gente classifica como caos,
com 13 milhões de passageiros transportados, o que vai acontecer em 2014? Tudo bem que vai ser um mês só, mas a previsão é essa. Agora, eu acho que a gente está se estruturando para isso. De uma maneira ou de outra vai acontecer, o evento vai se realizar, vai ser bem sucedido e vai confirmar o interesse por esse meio. Então, quando a Meta 29 começou em final de 92, começo de 93, basicamente a gente só falava de dados quali. O aeroporto é o topo da pirâmide, o aeroporto é o topo do consumo, quem tem carro acima de não sei o quê, quem frequenta galerias e museus. Hoje, a gente, até para poder justificar isso no mercado de uma forma mais técnica, a gente faz pesquisas, a gente continuamente vem fazendo isso daí, mas a gente faz algumas defesas de mídia que, no target, o aeroporto é uma mídia mais rentável. Ou seja, se você quer pegar homens 25 a 39 anos de classe A, você pode comparar o aeroporto de Congonhas, que é onde tem uma concentração muito grande desse target, com Veja, Exame, Carta Capital e Jornal Nacional. E você vai ver um custo por mil mais barato nesse target. Falando que a gente fez recentemente aí um estudo para o Santander, E então, assim, hoje eu estou trabalhando com numerologia, eu não falo mais de quali. Então, assim, a tendência de a gente ter cada vez mais pesquisa, cada vez mais comprovação da efetividade e cada vez mais confinamento, porque eu acho que isso é o que talvez mais justifique esse investimento. As pessoas, a grande missão hoje é como identificar a atenção do seu consumidor, do seu cliente, do seu usuário. E a gente sabe, você mesmo falou, o cara chega em casa às 9 da noite e as novelas estão passando tudo lá para frente e às 11 horas ele tem que dormir porque no dia seguinte está acordado. Só que às 5 da manhã ele já está lá em Congonhas e vai fazer 4 reuniões, vai para Brasília, vai para o Rio de Janeiro, volta no final do dia. Só que ele vai às 5 da manhã para Congonhas, só que o voo dele só vai sair às 8h30. Sim. Ele vai às 5 da tarde para Cumbica e o voo dele para Miami é só às 9 da noite. Então ele está lá confinado nesse ambiente, 3, 4 horas, uma quantidade enorme de pessoas sendo impactadas por essa mídia, Com certeza. Então, assim, a tendência realmente é que tenha um reconhecimento maior dessa importância dessa mídia e outras, e consequentemente um investimento melhor. Muito legal, acho que é correto, bacana, e acrescentaria que com uma vantagem, evidentemente que estamos falando às vezes em complementar, as mídias, do próprio aspecto do valor absoluto baixo, que às vezes você te dá acesso. Então, Arthur, como é que você vê isso também nessa colocação que o pessoal já fez sobre o aspecto do crescimento e se às vezes o valor absoluto dá acesso ao anunciante fazer uma experimentação ou até avançar mais? A gente também tem trabalhado muito com as pesquisas e os números, tem beneficiado os números da Infraero, como o Pedro comentou aqui, e a nossa empresa trabalha há 21 anos com esse ambiente e a gente percebe que mudou a forma e a percepção do anunciante e da agência de propaganda. Eu acho que nesse momento falar de números, assim, acho que eu gostaria de dividir em duas partes a minha resposta. Uma é assim, as agências já têm descoberto isso também, Quando você separa o crescimento da mídia exterior e da mídia digital, ela está dando 32%. Mas quando você já separa essa mídia dos investimentos de agência, porque nós temos um grande percentual de direto, como o Pedro comentou recentemente, às vezes é muito mais fácil você convencer o anunciante diretamente, trabalhar aquele anunciante, ele já é de 52% o crescimento. As agências têm descoberto, isso é no meio do intermeios. Então, tem descoberto cada vez mais. Há concentração, há e haverá. Agora, a prova de que cada vez a importância que está se dando ao mercado, à mídia exterior, é tão grande que grupos que concentram verbas de mídia como a Rede Globo têm entrado e têm se interessado, não só mais com testes, mas fazendo investimento disso. E vou mais. Quando você tinha aqui em São Paulo a possibilidade de fazer veiculações em ônibus, por exemplo, o lançamento de uma novela não poderia deixar de existir a veiculação em mídia desse tipo. Tanto de outdoor, quanto de painéis, quanto de veiculação em ônibus, por exemplo, envelopamento de ônibus. E agora ela está entrando em todos esses meios digitais que ela está podendo, e a Rede Bandeirantes também. Quer dizer, isso,
Ao mesmo tempo que é ruim para a gente que nós estamos nesse mercado e a gente tem que se adequar e trabalhar junto e de repente até se associar, é importante para o fortalecimento do nosso negócio. Porque hoje, se as agências não programam mais e não trabalham mais, também é devido à pouca participação do meio exterior como um todo, que não dá 3%, passa um pouquinho de 3%, na verdade esse ano que passou um pouquinho mais de 3%, mas é muito pouco. É por isso que vem a terceirização de planejamentos, por exemplo, onde o Pedro falou lá no início do primeiro bloco, sobre a dificuldade que tem para chegar os nossos diferenciais, as nossas vantagens para o anunciante. Mas já existem essas empresas e elas são profissionais, mas a gente encontra uma dificuldade com essa terceirização que está aparecendo, que foi um formato que as agências encontraram para poder atender especificamente esse planejamento, porque ela não tem estrutura para atender, como você falou, Marcelo, tantas mídias e em tantas plataformas diferentes que estão aparecendo. Como é que faz isso? Está muito difícil, quer dizer, nós todos aqui estamos tentando entender e se adequar com o mercado e as coisas estão acontecendo, né? E o out of home, você tem, no caso, a agência tem que sair de casa para ir lá ver, né? Então, precisa ver ao vivo, né? Precisa ir lá e ver, né, o local, ver a peça, ver o fluxo. Então, dá trabalho. Dá muito trabalho. Falou, dá trabalho de achar a solução. Dá trabalho para planejar e dá trabalho para comprovar. Aí a mídia digital nos ambientes exteriores também tem uma facilidade, porque ela é fácil comprovação. Porque através de uma senha, você pode entrar real time, lá o anunciante entrar real time e ver o que está acontecendo. Eu não preciso ficar fazendo só check para o cara. Ele tem possibilidade em qualquer momento, a qualquer hora do dia, entrar lá com uma senha que eu dou para ele vê o que está passando nas TVs do aeroporto. Muito bom. Bom, acho que esgotamos bem esse tema a respeito do crescimento, das possibilidades publicitárias do out of home, quer seja ele digital ou da maneira estática que a gente já conhece. E no próximo bloco a gente vai falar sobre as oportunidades e desafios. Vamos esperar, vamos lá. Hit News na TV.